Um assassinato sob o brilho de mármore do Taj Mahal. Segredos enterrados na beleza. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me, detetive, de onde você está ouvindo esta noite? Suas palavras dão vida a esse mistério. Vamos começar. Na noite de lua cheia, o Taj Mahal parece menos um monumento do que uma miragem. Seu mármore branco absorve a luz até parecer brilhar por dentro, como se a própria pedra se lembrasse de cada lua que já teve em sua superfície. O rio jazia tranquilo além, uma faixa de estanho. Os ciprestes ao longo dos caminhos formais eram traços negros contra uma página luminosa. Os portões estavam fechados ao público há muito tempo, mas o pátio vibrava com uma excitação contida. Uma visita privada, sussurrada pelos corredores superiores de riqueza e cultura, não passa despercebida. 12 convidados foram admitidos naquela noite, com suas autorizações carimbadas e rubricadas pelas autoridades locais e pelo Heritage Trust of India, que organizara o evento para revelar um artefato recém-restaurado. Um medalhão em miniatura da era Mughal, cravejado com um oval azul. Uma safira que a imprensa, com seu habitual zelo pelo dramático, batizara de Estrela de Jahanara. O medalhão fora encontrado em uma coleção particular em Lisboa, entre todos os lugares, e adquirido discretamente pelo Trust. Após meses de trabalho sob rigorosos protocolos, o restaurador declarou a peça pronta para exposição pública. Uma cerimônia ao amanhecer estava planejada. Mas primeiro, um ensaio sob o luar daria poesia à ocasião. Reuniram-se sob a sombra do grande arco, seus murmúrios esvoaçando como mariposas ao redor de uma lâmpada. Rajiv Malhotra, presidente do Trust e hoteleiro cujo portfólio se estendia de Delhi a Dubai, estava com sua elegante esposa, Devika, uma mulher cujo binde de diamantes brilhava como uma promessa. Ao lado deles, a doutora Amelia Roth, historiadora da arquitetura de Oxford, enfiou seu caderno na dobra do cotovelo e esticou o pescoço para ver melhor a incrustação ao longo do Iwan. Perto, Parvin Anand, chefe da segurança naquela noite, exibia sua fadiga como limalha de ferro, atraído por cada movimento na periferia. 5 minutos, anunciou Parvin ao grupo em tom cortês. Prosseguimos para o pedestal no centro da plataforma. Por favor, permaneçam juntos. O medalhão será revelado dentro da pequena vitrine e depois devolvido ao conservador. O conservador era Monsieur Julien Mercier, de Paris, cuja barba castanha e bem cuidada tinha uma geometria que agradaria a qualquer desenhista. Ele não era alto, mas mantinha-se ereto. O embrulho embrulhado em gaze em suas mãos poderia ser o de uma criança. Sorriu para Devika Malhotra quando ela o apresentou a Lady Charlotte Winthrop, uma mecenas inglesa das artes, cujo tom fazia um elogio soar como uma auditoria. Atrás deles, Arjun Mehra, um fotojornalista com a segurança casual de alguém que vira a guerra e a beleza de perto, ajustava a câmera para a luz. Uma repórter de uma revista cultural de Mumbai, Naina Sethi, segurava a caneta sobre uma página já abarrotada de adjetivos. Perto do fundo, a irmã Mary de Souza, uma pequena freira goesa com olhos enormes e pacientes, juntou as palmas das mãos e lançou um olhar para a cúpula, como se pedisse permissão para aquela invasão à meia-noite. Havia outros, cada um com um nome e um motivo para ser incluído. Um joalheiro de Jaipur, com uma lupa no bolso do colete. Um agente do governo, que assinava o que precisava ser assinado. Um jovem guia chamado Imran, que conhecia os truques de eco sob os arcos, e ocasionalmente, quando se esquecia, assobiava suavemente. Eles atravessaram o arco principal e saíram para a plataforma de mármore. O luar derramava um líquido pálido sobre a pietra dura. As flores incrustadas em cornalina e jaspe pareciam florescer dentro dela. O silêncio acumulado era perturbado apenas pelo sussurro das solas dos sapatos, pela tosse distante e preguiçosa de um pavão em algum lugar entre os jardins e pelo suspiro incansável do rio. No centro, um pequeno pedestal temporário aguardava com sua vitrine de vidro como um sino de cristal. Mercier colocou o pacote sobre o pedestal e desenrolou a gaze com o cuidado de um cirurgião. Por um instante, a safira foi apenas uma semente escura em um ninho de filigrana de ouro. Então a lua a capturou e a gema se abriu em sua meia-noite.
um azul profundo e claro, quase frio. Até Parveen se permitiu respirar. Ninguém respira, sussurrou Naina, e então rabiscou uma estrela em uma concha de ouro. Lady Charlotte se aproximou mais do que qualquer um gostaria. Não tão grande quanto os jornais diziam, observou. Ah, disse Mercier, e aquela única sílaba carregava um sorriso. Os jornais raramente medem com honestidade. Isso tem proporção. A doutora Roth fez uma anotação, mas manteve os olhos fixos na dobradiça de ouro. O trabalho em esmalte é Decane, não Imperial Mughal, disse ela suavemente, quase para si mesma. Do século XVII ao XVIII. A safira pode ser posterior. Doutor, disse Devika suavemente, se você discorda do nosso comunicado à imprensa, por favor, faça isso num sussurro. Eles estavam rindo, a risadinha educada de pessoas ensaiando seus papéis, quando as luzes se apagaram. Não era escuridão total. A lua permanecia imperturbável. O mármore brilhava, mas as discretas lâmpadas portáteis que a equipe de Parveen havia colocado ao longo da passarela se apagaram num piscar de olhos. Em algum lugar atrás do grupo, um homem praguejou. Há um sabor particular de silêncio que se segue à súbita ausência de luz. O gosto é de respiração presa, da decisão de esperar para gritar. Não se mova, disse Parveen, com a voz calma e baixa. Fique onde está. Alguém se mexeu de qualquer maneira. Um farfalhar de tecido. O som leve e rápido de carne batendo em vidro. O lápis do Dr. Roth caiu e atingiu o mármore com um clique delicado. Parveen acendeu uma tocha. Seu facho cortou uma lâmina branca na escuridão e brilhou nos olhos antes de pousar no pedestal. A caixa de vidro estava vazia, com o sino erguido para o lado, apoiado na borda como uma coroa tombada. Uma gaze pendia da base. A safira havia sumido. Quem tocou nas luzes? A voz de Rajiv ecoou pela plataforma. Antes que Parveen pudesse responder, Irmã Mary emitiu um som, uma inspiração fraca e ofegante que não era bem um grito. A tocha girou. Do outro lado do pedestal, uma sombra jazia onde não deveria haver sombra. Uma forma mais escura contra o mármore banhado pela lua. À medida que o facho se estabilizava, a forma se delineou. Um homem caído de lado, a bochecha pressionada contra o chão frio, as mãos imperfeitamente curvadas, como se tivessem sido recortadas de papel. A barba bem cuidada, agora em desacordo consigo mesma. Monsieur Julien Mercier não se moveu. Devika segurou o braço do marido, mas não ficou claro se era para firmá-lo ou a si mesma. A caneta de Naina caiu e deslizou. O guia Imran deu um único passo para trás, como se a distância pudesse dissolver o que estava diante deles. Parveen moveu-se rapidamente, ajoelhando-se e parando com as mãos sobre o ombro de Mercier, sem querer perturbar a cena. Ele olhou para o oficial de ligação do governo, que dera meio passo em direção ao corpo, e então parou como se a bola de gude tivesse se erguido para agarrar seus sapatos. Ele é... Lady Charlotte não terminou a frase, como se ela só pudesse se tornar verdade ao ser falada. Parveen inclinou a lanterna para o lado e se aproximou. Sem pulso, disse ele após um longo momento. Ele está com frio, mas não por muito tempo. 10 minutos, talvez menos. Olhou para o sino de vidro erguido, para a gaze frouxa, para a geometria impecável e falha da barba. Chame a polícia, disse ao seu segundo em comando sem levantar a voz. Fechem o portão sul. Ninguém sai. Ninguém falou. Por um instante, os convidados tiveram a impressão de que o próprio Taj Mahal havia recuado um pouco, que a grande cúpula havia recuado um passo, como uma testemunha que não queria ser identificada. Então os sussurros começaram, a onda baixa de medo envolvendo-os. Será que ele a deixou cair? A voz de Arjun tinha o tom frágil de um reflexo profissional, o cérebro funcionando mesmo com o coração aos pulos. A joia! Se ele tentasse embolsá-la e alguém por favor, disse a irmã Mary inesperadamente firme. Não cometa pecados para preencher o silêncio. A doutora Roth agachou-se, tomando cuidado para se manter bem afastada, com o caderno aberto novamente e o lápis recuperado como se fosse natural. Seus olhos percorreram o sino de vidro, passando pelas mãos de Mercier e pela superfície lisa e sem marcas de mármore além. Não há vidro quebrado, disse ela. Nenhum som de luta. Ele não poderia ter caído com força sem... Eu não vejo. Amília, disse Devika num sussurro tenso.
Isto não é um seminário. Naina encontrou sua caneta. Ela tremeu. Ela escreveu luzes apagadas então, e não conseguia decidir entre roubo e morte. E então fiz uma pequena vírgula e deixei ambas as palavras para depois. Os homens de Parvin moviam-se pelas sombras com a economia de uma longa prática. Um fechou os portões. Outro anotou os nomes delicadamente, mas sem sorrir. O próprio Parvin permanecia com a tocha abaixada, sem olhar para o corpo, mas para os rostos que o cercavam, os pequenos estremecimentos e expressões fixas. A postura das pessoas quando acabam de descobrir qual delas nunca mais voltará para casa. Ele viu e fez anotações em sua cabeça. Como Rajiv ficou bravo primeiro e chocado depois. Como os olhos de Devika rastrearam cada movimento da equipe de segurança, com a clareza de uma recepcionista que conta casacos e copos em uma sala lotada. Como Lady Charlotte ergueu o queixo quando a situação ameaçava afundar sob ela. Como o polegar de Arjun descansou perto do obturador da câmera e não pressionou. Ouviu-se em algum lugar por trás daquele momento um som semelhante ao de um lamento. Levou um segundo para descobrir que era apenas o rio novamente, farejando suas margens. De dentro do mausoléu, um eco muito tênue retornou. Uma pergunta suave, como se o ar estivesse praticando a pronúncia de um nome. Imran, recuperando o juízo, fechou os lábios em torno de um assobio que não pretendia. Chega, disse Parvin. Vamos esperar aqui até a polícia chegar. Seremos interrogados? Lady Charlotte perguntou. E o leve tremor em sua voz não era inteiramente medo. Senhora, disse Parvin, todos estarão. O grupo se moveu como se a palavra fosse um peso colocado em cada mão ao mesmo tempo. Agruparam-se em grupos de 2 e 3, em antigas alianças e novas conveniências. Irmã Mary permaneceu um pouco afastada, com as mãos cruzadas. Naina aproximou-se de Arjun. Dr. Hoff aproximou-se dos malhotras, que não perceberam. O jovem guia manteve-se na borda como uma sombra, atento às necessidades que não conseguia atender. No silêncio que se seguiu à primeira rajada, Devika virou o rosto para o rio e falou baixo o suficiente para que apenas a noite a ouvisse. Não aqui, disse ela. De todos os lugares, do outro lado do mármore, o pedestal aguardava como uma pergunta. O sino de vidro brilhava. A safira não estava à vista. Ao longe, um apito cortava a escuridão, desta vez de verdade metálico proposital. A polícia? Os portões se abririam não para a suave procissão da aurora, mas para botas e blocos de notas, para a gramática da suspeita. Em Agra, homens que haviam dormido se agitavam. Sentavam-se e diziam às esposas, houve problemas no Taj, que as esposas emitiam pequenos sons de descrença, que eram meio que uma prece. Havia entre os 12 uma pessoa que sabia se o roubo havia sido planejado como roubo e a morte como acidente, ou se a ordem dos eventos foi inversa ou se nunca houve intenção. As mãos dessa pessoa estavam firmes. Seus pensamentos corriam muito rápido. E lá estava, em Delhi, naquela mesma noite, um pequeno belga, com uma cabeça oval e um bigode imponente, que pretendia desfrutar de um café da manhã tranquilo ao lado de um jornal matutino no dia seguinte. Ele não quis, pois um telefone tocaria, e uma voz autoritária sugeriria que uma mente familiarizada com a loucura humana poderia ser necessária em Agra. O Taj Mahal refletira 1000 luas e as tristezas de 1000 estranhos. Em breve, refletiria os olhos verde-acinzentados de Hercule Poirot. Polícia chegou com uma autoridade silenciosa, suas botas batendo no mármore com um ritmo que preenchia o silêncio. Lanternas e tochas foram erguidas, seu brilho amarelo lutando contra o luar, esculpindo sombras ásperas na plataforma serena do Taj Mahal. Os convidados, uma vez dispersos, aproximaram-se, como se a proximidade pudesse formar um escudo contra a pesada inevitabilidade da suspeita. Murmúrios se dissolveram em silêncio, enquanto o inspetor responsável, um homem corpulento, de olhar penetrante e bigode aparado, inspecionava a cena com gravidade profissional. Senhoras e senhores, começou ele com a voz firme, mas não indelicada, sou o inspetor Singh, da polícia de Agra. Permanecerão aqui até que os depoimentos sejam colhidos. Sem exceções. Seu olhar pousou brevemente no pedestal, onde o sino de vidro vazio brilhava como uma acusação.
Uma joia desapareceu e um homem está morto. Até que determinemos como esses assuntos estão conectados. Todos aqui são testemunhas. E possivelmente mais. Lady Charlotte soltou um leve suspiro diante da franqueza. Rajiv Malhotra enrijeceu-se, indignado. Mas o aperto de Devika em seu braço silenciou qualquer protesto que se formasse. Irmã Mary inclinou a cabeça gravemente, como se já estivesse acostumada à injustiça mundana. Naina Seti rabiscava furiosamente em seu caderno, movendo os lábios silenciosamente, enquanto repassava cada detalhe em sua mente. Somente o Dr. Roth parecia calmo, embora seus olhos não perdessem nada, examinando cada rosto com a curiosidade imparcial de um acadêmico. Parveen Anand, parado rígido perto do corpo de Mercier, gesticulou em direção ao homem caído. Inspetor, não encontrei ferimentos aparentes. Ele desmaiou repentinamente. Veneno, talvez, ou o choque da traição, murmurou Devika, com a voz carregada de uma tristeza teatral. Alguns se viraram para ela, surpresos com o drama em seu tom. Seu marido franziu a testa profundamente. O inspetor Singh gesticulou para seus homens. Fotografias, anotações. Ninguém toque no corpo até a chegada do legista. Ele então se virou para o grupo. Começaremos com nomes, profissões e motivos para sua presença esta noite. Sua voz era formal, mas seus olhos se demoravam em cada convidado, avaliando o tom de suas respostas. A chamada revelou mais do que nomes. O joalheiro de Jaipur, Sr. Harish Bandari, ajustou os óculos nervosamente e admitiu que viera examinar a autenticidade da pedra preciosa, embora suas mãos tremessem como se tivessem sido pegas em uma mentira. Lady Charlotte, com o queixo erguido, declarou que sua presença era uma questão de dever cultural. Seu tom sugeria que se considerava mais uma patrona do que uma suspeita. A Dra. Roth, fria e precisa, identificou-se como uma acadêmica convidada. Embora eu tivesse dúvidas quanto à procedência, acrescentou. Isso lhe rendeu um olhar penetrante de Rajiv, que murmurou algo sobre inveja acadêmica. À medida que cada um falava, o grupo se reorganizava sutilmente. Alianças reveladas, antipatias expostas. Naina gravitava em direção a Arjun Mehra, seu colega jornalista, como se a profissão compartilhada implicasse solidariedade. Devika os observava com um leve desgosto. Irmã Mary se mantinha reservada, murmurando orações que pareciam mais para os vivos do que para os mortos. Imran, o jovem guia, parecia o menor de todos, tentando desaparecer no mármore, enquanto seus olhos percorriam todos os lugares. O inspetor fez perguntas, mas as respostas eram escassas, cada suspeito firmemente envolvido em seu papel, nenhum disposto a expor mais do que o necessário. A joia havia sumido, Mercier estava morto, e além desses fatos o círculo se fechava em silêncio. E, no entanto, naquele silêncio, rachaduras sutis começaram a aparecer. Quando Parveen mencionou o súbito apagamento das luzes, Naina e Arjun trocaram um olhar, rápido demais, mas perceptível. Lady Charlotte, embora professasse inocência, parecia mais preocupada com o verdadeiro valor do medalhão do que com o homem que jazia morto. E Devika, sempre equilibrada, traiu-se uma vez com uma ponta de irritação quando o inspetor sugeriu que o fundo poderia ser responsável pela segurança frouxa. Eram quase 2 da manhã quando o inspetor permitiu que se sentassem nos bancos de mármore que ladeavam a plataforma. O ar havia esfriado e alguns puxavam chales sobre os ombros. O rio murmurava incansavelmente, como se zombasse dos assuntos humanos com sua indiferença. O corpo de Mercier permanecia onde havia caído, vigiado pela luz da tocha de Parveen e pelo olhar solene da polícia. E então, do outro lado dos jardins, veio o eco de um carro se aproximando. Um automóvel elegante, com um motor suave mas insistente. Os faróis iluminaram brevemente o portão antes de se apagarem. Um instante depois, uma figura surgiu no arco, baixo, de ombros caídos, impecavelmente vestido mesmo naquela hora tardia, o bigode brilhando como uma pincelada precisa no rosto. Senhoras e senhores, disse ele, curvando-se com uma dignidade que se propagava sem esforço pelo ar noturno. Permitam-me. Hercule Poirot, às suas ordens. O grupo se agitou em silêncio, assustado. Rajiv piscou reconhecendo-o. Monsieur Poirot. Mas como? Eu estava em Delhi, disse Poirot suavemente.
aproveitando, como costumo fazer, a tranquilidade de um ovo perfeitamente cozido. Então o telefone tocou e a tranquilidade se foi. O presidente do Trust, ele inclinou a cabeça em direção a Rajiv. Acreditou que minhas pequenas células cinzentas poderiam ser úteis em Agra esta noite, quando se fala de uma joia desaparecida e de um conservador morto. Nem Hercule Poirot consegue resistir. O inspetor Singh o observou com um olhar ponderado, claramente cético em relação à interferência estrangeira, mas não se opôs. Muito bem, Monsieur Poirot. Mas este é um assunto oficial. Poirot assentiu gravemente. Mas, oui, assuntos oficiais são melhor atendidos por uma clareza extraoficial. Peço apenas para observar, falar com essas pessoas de bem e, quem sabe com o tempo, oferecer uma ou duas ideias. Seus olhos percorreram os rostos reunidos, detendo-se na altivez de Lady Charlotte, na calma polida de Devika, no movimento nervoso das mãos de Harish, na expressão fechada e devota da irmã Mary. Ele notou também a tinta borrada nos dedos de Naina, o leve arranhão no sapato de Arjun, o leve tremor na postura de Imran. Não deixou de notar o queixo erguido de Rajiv, nem o modo como o olhar de Parveen estava tanto em Devika quanto nos portões. Poirot aproximou-se do pedestal, onde a caixa vazia permanecia de sentinela. Curvou-se, examinando a gaze e as manchas no mármore, o ângulo em que a redoma de vidro havia sido deslocada. Não tocou, apenas olhou. Então endireitou-se, esfregando as mãos como se quisesse afastar a poeira da observação. Meu Deus, disse ele suavemente, quanta simetria existe até no caos. Uma joia é roubada, um homem desaba, as luzes se apagam. E, no entanto, nesses pequenos acidentes, a ordem ainda sussurra. É preciso ouvir. Os convidados arregalaram os olhos, alguns perplexos, outros intrigados, outros visivelmente inquietos. Os olhos verde-acinzentados de Poirot brilhavam com uma satisfação silenciosa. Ele já estava ouvindo. A chegada de Poirot pareceu alterar a própria textura da noite. A plataforma de mármore, até então carregada de pavor e perguntas sem resposta, adquiriu uma sutil mudança, como se uma certeza tácita tivesse se estabelecido entre os convidados reunidos. Alguns se inclinaram para a frente com curiosidade, outros recuaram, mas todos sabiam instintivamente que aquele pequeno belga, com seus modos meticulosos e bigode impecável, trazia consigo uma força difícil de resistir. Ele ainda não havia falado mais nada, mas em sua presença havia uma promessa implícita. A ordem seria restaurada e a verdade revelada. O inspetor Singh pigarreou. Monsieur Poirot, devo lembrá-lo de que este é um assunto indiano. A lei cuidará disso. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Mais bien sûr, inspector. É sua jurisdição. Não vim para substituir, mas para ajudar. Às vezes vemos um fio que os outros ignoram. É o meu pequeno presente. Ele sorriu levemente e Singh, embora cauteloso, assentiu brevemente, dando-lhe espaço. Poirot virou-se para o grupo. Meus amigos, peço a vossa indulgência. É tarde, vocês estão cansados, assustados. Mas preciso fazer algumas perguntas. Simples, não é? E vocês me farão o favor de responder com exatidão. Seu tom gentil, mas autoritário, os desarmou. Até Lady Charlotte, cujo orgulho aristocrático poderia tê-la arrepiado, cruzou as mãos recatadamente no colo. Poirot começou não com acusações, mas com a questão das luzes. Diga-me, quem estava mais perto das lâmpadas quando elas se apagaram? Parveen respondeu imediatamente, com a voz firme de soldado. Eram lanternas portáteis à bateria, posicionadas ao longo da passarela. Todas estavam funcionando quando as verifiquei momentos antes. Então, como se obedecesse a um comando, falharam juntas. Não foi acidente. Ah, então. O bigode de Poirot se contraiu. Uma mão invisível alcançou onde a eletricidade é mais frágil. Talvez um interruptor, talvez um fio, algo preparado com antecedência. Isso é interessante, n'est-ce pas? Ele se virou para Arjun, que se mexeu inquieto. Monsieur Meira, o senhor tem os olhos de quem observa a luz para viver, através da câmera. Notou alguma coisa curiosa? Arjun hesitou, esfregando a alça da câmera. Eu pensei ter ouvido um clique fraco, não da minha câmera. Atrás de mim. Mas então a escuridão chegou e, tudo aconteceu tão rápido, Naina, de pé ao lado dele, acrescentou rapidamente.
Eu também ouvi, como o estalo de um interruptor, mas não consegui dizer onde. Poirot assentiu levemente sem fazer nenhum comentário, embora seu olhar se demorasse nos rostos ansiosos. Deixou o silêncio se prolongar. Um silêncio no qual cada convidado sentia o peso de sua própria memória pressionando. Então, sua atenção se voltou para o pedestal. Ele se abaixou, examinando a cúpula de vidro mais uma vez. Desta vez, disse em voz alta o que havia guardado antes. Observe, por favor, o ângulo em que a cúpula caiu. Ela não está de lado, como se tivesse sido derrubada por dedos desajeitados, mas perfeitamente equilibrada contra a borda. Este não é o colapso do acidente, mas a colocação da intenção. Alguém desejou que o roubo parecesse apressado, e, no entanto, sua própria limpeza o traiu. É divertido. Lady Charlotte fungou. Não vejo graça em roubo e assassinato. Poirot fez uma reverência cortês. Madame, concordo. Mas a psicologia é fascinante. O ladrão quer que acreditemos no caos, mas sua alma não suporta a desordem. Assim, mesmo no crime, ele organiza, equilibra, compõe. Essa não é a mão do desesperado, mas do cuidadoso. Essa observação deixou Harish Bandari, o joalheiro, visivelmente inquieto. Poirot, com o olhar aguçado, registrou. Monsieur Bandari, o senhor examinou muitas joias, n'est-ce pas? Diga-me, esta safira realmente tinha tanto valor a ponto de arriscar tudo isso? Harish gaguejou. Ela era inestimável para a história, sim. Mas no mercado aberto, existem safiras ainda melhores. Seu valor está na procedência, não no tamanho. Ele enxugou a testa com um lenço. Mas homens já mataram por menos. De fato, murmurou Poirot. Por muito menos. O inspetor Singh interrompeu. Poirot, se você quer dizer que o ladrão não era um criminoso comum, então sugere um de nós? As sobrancelhas de Poirot arquearam-se delicadamente. Mon cher inspetor, não fui eu quem sugeriu isso. Foram as circunstâncias. Os portões estavam lacrados. Os guardas estavam presentes. O círculo está fechado, tão firmemente quanto a cúpula de mármore acima de nós. Se a joia voou, voou com asas emprestadas de alguém daqui. Houve um burburinho entre os convidados. O ar se encheu de acusações silenciosas. Devika Malhotra, sempre a anfitriã equilibrada, quebrou a tensão com uma risada baixa que não soou verdadeira. Monsieur Poirot, certamente o senhor não está insinuando que os convidados do Trust, patronos e acadêmicos respeitados, poderiam se rebaixar ao roubo? O olhar de Poirot permaneceu nela. Madame, a respeitabilidade não passa de um manto. Por baixo, quem sabe que cores se escondem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Poirot deixou-o respirar antes de se mexer delicadamente. Mas não nos esqueçamos. Monsieur Mercier, a morte dele é repentina demais, conveniente demais. Se fosse apenas roubo, por que ele deveria cair? Foi vítima do acaso ou viu o que não devia. A doutora Roth então falou com a voz calma, mas firme. Ele estava segurando a joia, desembrulhando-a. Se a tivesse guardado no bolso, alguém poderia tê-lo impedido. Ou talvez ele tenha tentado escondê-la e pagou o preço. Poirot olhou para ela pensativamente. A senhora acredita que ele mesmo pretendia o roubo? É uma possibilidade, ela respondeu. A reputação dele não está isenta de reprovação. Parveen se irritou. Ele tinha autorização, credenciais impecáveis. E, no entanto, ele está morto, disse Poirot suavemente. E a joia desapareceu. Ou ele era ladrão e vítima, ou era apenas vítima. Precisamos descobrir qual. Ele se endireitou, limpando uma mancha invisível da manga imaculada. Meus amigos, falarei com cada um de vocês. Em silêncio, um por um. Não perguntarei o que viram sozinhos, mas o que sentiram, o que temeram, o que suspeitaram. Pois é a psicologia que importa. Os homens mentem com palavras, sim, mas o coração, ele sussurra apesar deles. O inspetor Singh, embora relutante, sinalizou que concordava. Vamos marcar entrevistas. Mas, Poirot, lembre-se, esta ainda é minha investigação. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Mas é claro, você comanda o corpo do caso. Eu, apenas a alma. Enquanto os convidados se acomodavam inquietos, Poirot voltou-se mais uma vez para o pedestal. A safira havia sumido. Mercier permanecia imóvel. Mas nos olhos de Poirot brilhava a satisfação de um caçador que vislumbrara o primeiro rastro tênue. E em algum lugar entre as sombras cambiantes do luar e da luz dos lampiões,
Um dos 12 o observava com medo disfarçado, sabendo já que as células cinzentas do pequeno belga não seriam facilmente enganadas. O anúncio de Poirot de que falaria com cada convidado individualmente teve o efeito de apertar a rede invisível que já pairava sobre eles. Os 12 se remexeram em seus assentos, olhares se alternando entre os rostos, o peso da suspeita pesando igualmente sobre todos. Até o ar da noite parecia ficar mais frio, o mármore prateado do Taj Mahal os lançando em um quadro de culpa, medo e cálculo. O inspetor Singh ordenou que seus homens escoltassem os convidados um por um até uma pequena câmara perto do portão, onde as entrevistas poderiam prosseguir sem a vastidão ecoante da plataforma. Poirot solicitou permissão para ouvir, e Singh, embora relutante, concordou, desde que seus próprios homens registrassem cada palavra. O primeiro a ser interrogado foi o jovem guia, Imran. Ele entrou hesitante na câmara com as sandálias raspando suavemente na pedra, os olhos baixos como se aguardasse uma reprimenda. Poirot o observava com uma gentileza que contrastava com o interrogatório rápido de Singh. Diga-nos, mon petit, onde você estava quando as lâmpadas se apagaram? Imran engoliu em seco. Eu estava perto do arco, senhor. Atrás de Lady Charlotte. Eu não me mexi quando as luzes se apagaram. Eu estava com medo. E, no entanto, disse Poirot suavemente, homens medrosos costumam fazer barulhos. Você gritou? Não, senhor. Só que, acho, posso ter assobiado sem querer. O eco ecoou. O inspetor Singh franziu a testa. Você não viu ninguém tocar na joia? Se movendo em direção a Mercier. Imran balançou a cabeça veementemente. Não, sahib. Só o barulho, a escuridão. E então, quando a tocha chegou, ele já estava caído. Poirot inclinou a cabeça, observando as mãos nervosas do rapaz. Você é honesto, sim, mas tem medo. Lembre-se disto. A verdade não faz mal aos inocentes. Ele o soltou com um aceno de cabeça, notando o alívio que tomou conta dos ombros magros do rapaz ao ser dispensado. Em seguida, veio Lady Charlotte, cuja indignação não havia esfriado. Ela entrou no aposento como se fosse uma sala de estar em Mayfair, e sentou-se com a coluna rígida e os lábios franzidos. Devo protestar contra toda essa provação, declarou. É incivilizado nos deter aqui como criminosos. O inspetor Singh estreitou os olhos. Senhora, uma joia foi roubada e um homem jaz morto. Não estamos discutindo etiqueta para o chá. Poirot interveio antes que os ânimos se acirrassem ainda mais. Lady Charlotte, por favor. Quando as luzes se apagaram, o que a senhora fez? Ela ergueu o queixo. Fiquei imóvel. Não sou uma mulher que se debate no escuro. Esperei, e quando as luzes voltaram, vi o que vocês viram. A joia sumiu, o francês desabou. Você notou algo incomum antes da escuridão? Pressionou Poirot. Seus olhos se voltaram momentaneamente para o nome de Devika, nas anotações antes que sua expressão se suavizasse. Só que nossa anfitriã parecia mais preocupada com sua própria postura do que com o artefato. Mas afinal essa é a natureza dela, não é? Poirot fez uma pequena reverência cortês. Merci, madame. Mesmo em pequenas observações há clareza. Sua dispensa foi rápida, embora seu olhar de despedida tenha sido penetrante o suficiente para sugerir que ela não gostou de ser questionada. Um a um, os outros entraram. O joalheiro Harish Bandari transpirava copiosamente sob as lâmpadas, insistindo que a safira tinha valor de mercado moderado e, portanto, dificilmente seria alvo de um plano de um ladrão experiente. Sua insistência, no entanto, soou quase ensaiada, e Poirot notou como suas mãos tremiam sempre que a conversa voltava para Mercier. Arjun Mehra. O fotógrafo falou com precisão cortante. Ouvi o clique antes que as luzes se apagassem. Meu instinto foi levantar a câmera. Pensei que talvez pudesse captar alguma coisa mesmo no escuro, mas a luz da tocha ofuscou a lente. Depois disso, caos. Juro que não me aproximei do pedestal. Sua bolsa fotográfica estava encostada na cadeira e os olhos de Poirot se demoraram nela por mais tempo do que Arjun parecia confortável. Naina Sethi, a jornalista, entrou em seguida. Ao contrário de Arjun, suas palavras fluíam rapidamente, como se o ato de falar pudesse protegê-la. Eu anotei tudo. As luzes, o som, a joia. Você pode ver por si mesma.
Ela empurrou o caderno para a frente, suas páginas repletas de rabiscos. Poirot folheou-o delicadamente, acenando com a cabeça para os detalhes frenéticos, mas também notou a pequena lacuna em sua narrativa. Ela havia escrito grande parte da descrição do medalhão antes mesmo de ser desembrulhado, como se soubesse o que esperar. Quando ele comentou sobre isso, suas bochechas coraram e ela gaguejou. Eu tinha visto fotografias. O fundo as distribuiu. Poirot sorriu educadamente, mas arquivou a inconsistência. Os malhotras o seguiram. Rajiv estava irritado, indignado com o que chamou de um insulto à hospitalidade indiana. Insistiu que seu papel era meramente hospedar e salvaguardar a reputação do Trust. Você acha que eu arriscaria tudo por uma pedra? Impossível. Sua esposa, Devika, era o epítome da compostura, respondendo com fria brevidade. Quando as luzes se apagaram, eu não me mexi. Minha única preocupação era proteger meu marido do pânico. Só isso. No entanto, Poirot viu como os olhos dela se desviaram quando ele mencionou Mercier, como se não quisesse se deter na proximidade do morto, com a joia que ela tão cuidadosamente exibira como a peça central da noite. A doutora Roth, quando chegou sua vez, estava calma a ponto de se distanciar. Falou sobre procedência, trabalho em esmalte e artesanato mughal, como se o assunto ainda fosse um seminário e não uma investigação de assassinato. A origem da safira é questionável, disse ela, ajeitando os óculos. Acredito que Mercier sabia mais sobre sua verdadeira história do que admitia. Talvez outra pessoa também soubesse. Seu tom era deliberado, mas Poirot captou a sutil corrente de rivalidade. Estudiosos frequentemente mascaravam a ambição sob o manto da objetividade. Irmã Mary foi a última. Entrou silenciosamente de mãos postas e falou com paciência comedida. Só vi sombras, Monsieur Poirot. Mas senti um peso. O homem não gritou ao cair. Estranho, não é? A morte costuma se anunciar. Poirot se aproximou, intrigado. E o que quer dizer com peso uma irmandade? Ela o encarou sem medo, como se o pecado tivesse entrado no lugar. Não é preciso ter olhos para senti-lo. Poirot a dispensou gentilmente, com a mente agitada. Quando os interrogatórios terminaram, o inspetor Singh conversou com seus homens, que já murmuravam teorias sobre veneno, traição e contrabando. Mas Poirot permaneceu junto ao pedestal, olhando para a cúpula vazia, com as pontas dos dedos entrelaçadas sob o queixo. Ele repassou cada voz, cada hesitação, cada olhar da noite, entrelaçando-os em padrões que só ele conseguia ver. Por fim, ele falou suavemente, quase para si mesmo. Há uma contradição. Foi uma coisinha, mas que canta alto. A verdade se esconde não no que é dito, mas no que é cuidadosamente arranjado. Em algum lugar entre estas palavras, ouço a nota falsa. E quando a encontrar, meus amigos, toda a melodia se desfará. O inspetor olhou para ele com severidade. Você tem alguma coisa? O bigode de Poirot se curvou em um sorriso débil. Ainda não, mas em breve. Pois já vejo a mão que teme a desordem, a voz que mente com demasiada precisão e o coração que treme, embora alegue calma. Ah, sim. As pequenas células cinzentas começam sua dança. E quando a primeira luz pálida do amanhecer tocou a cúpula de mármore acima deles, os convidados perceberam que a longa noite de suspeita estava apenas começando. O tênue brilho da aurora se esgueirava pelo horizonte, suavizando as arestas duras dos acontecimentos da noite, mas não trazia conforto. Os convidados, cansados de horas de interrogatório, permaneciam em um silêncio inquieto nos bancos de mármore. Poirot permanecia de pé junto ao pedestal, imaculado apesar da longa vigília, as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, o bigode imaculado, como se intocado pelo tempo ou pelo cansaço. Ele olhava de rosto em rosto com a mesma curiosidade branda, mas por trás daquele olhar escondiam-se os mais aguçados cálculos. O inspetor Singh, consultando seus policiais a alguns passos de distância, retornou com a testa franzida. O legista confirma que não há ferimentos aparentes. Ele precisará de exames, mas é provável que tenha sido envenenado. Poirot assentiu levemente. Veneno, sim. A morte tão repentina, tão silenciosa. Mas considere, mon cher, veneno requer preparação. Ninguém o carrega no bolso por capricho. Não, é uma arma dos deliberados.
Singh resmungou. Se Mercier foi envenenado, então foi planejado. Mas por que aqui? Por que agora? A menos que esteja ligado ao roubo. Poirot abriu as mãos delicadamente. Ou talvez, inspetor, o roubo esteja ligado à morte. Ainda não se sabe quem é o patrão e quem é o criado. Seus olhos vagaram mais uma vez pelo grupo. Eles haviam se reunido novamente, atraídos pela necessidade, para um círculo de suspeita mútua. Devika Malhotra estava sentada, composta, mas pálida, com as mãos apertadas com muita força no colo. Rajiv andava de um lado para o outro perto dela, resmungando com raiva sobre a reputação do fundo e o escândalo que certamente se seguiria. Lady Charlotte estava descaradamente impaciente, seus suspiros agudos pontuando o silêncio. A Dr. Roth rabiscava em seu caderno sem se distrair com a atmosfera de medo, enquanto Harish Bandari enxugava a testa com tanta frequência que era como se esperasse suar para perder sua inocência. Irmã Mary estava imóvel, olhos fechados, lábios se movendo em prece silenciosa. Naina e Arjun, com sua aliança clara, sussurravam juntos em intervalos, ambos atentos a cada movimento ao redor. Poirot deixou-os coser em silêncio por um tempo, pois o silêncio era um terreno fértil onde a verdade frequentemente crescia. Então deu um passo à frente. Há um detalhe pequeno, mas importante. Monsieur Mercier. Ele segurou a joia antes que a escuridão chegasse. As luzes se apagam, retornam, e eis que a safira se foi, Mercier está morto. Mas, pense bem, se o ladrão desejava apenas a pedra, por que arriscar também a morte do homem que a segurava? Por que convidar o assassinato para o que poderia ter sido mero roubo? Ninguém falou. Embora Poirot tenha notado como o olhar de Devika se voltou para o marido, como os dedos de Arjun se contraíram em direção à câmera, como os lábios de Naina se apertaram contra as palavras não ditas. Vamos examinar, continuou Poirot suavemente. O momento, a joia desaparece na escuridão. Mas a morte... Essa morte tem seu próprio ritmo. Mercier morreu naquele instante, ou o veneno já havia começado a agir antes que as lâmpadas se apagassem. A doutora Roth ergueu os olhos ao ouvir isso, seu distanciamento acadêmico momentaneamente rompido. Se ele foi envenenado, deve ter sido antes, talvez no jantar ou nas horas anteriores. Nesse caso, a escuridão foi armada não para matar, mas para tirar vantagem de sua queda. Poirot inclinou a cabeça em aprovação. Très bien, Madame Roth. A senhora sugere que o roubo foi oportunista, uma improvisação sobre uma tragédia inesperada. Mas considere, se Mercier tivesse sido envenenado antes, quem o administrou devia saber exatamente quando ele desmaiaria. E combinar tal previsão com o apagamento das luzes seria uma coincidência extraordinária. Ele deixou a implicação pairar no ar. Coincidências, Poirot sabia. Raramente eram confiáveis. O inspetor Singh interrompeu. Então você está dizendo que o roubo e a morte faziam parte do mesmo plano. O bigode de Poirot se contraiu. Digo apenas que devemos manter a mente aberta. Matar é grave, roubar é ousado. Mas matar e roubar juntos, isso demonstra desespero ou um propósito ainda mais profundo. Naquele momento, um dos policiais se aproximou de Singh com um pano dobrado. Dentro dele estavam as luvas de Mercier, recuperadas da beira da plataforma, onde haviam caído despercebidas em meio à comoção. Singh as ergueu, franzindo a testa. Estas eram dele. Mas veja aqui. Ele apontou para leves manchas nas pontas dos dedos, escuras, quase oleosas. Poirot pegou as luvas delicadamente, aproximando-as dos olhos. Óleo, sim. Ou talvez resina. O cheiro é suave, mas não desconhecido. Ele olhou para Harish, que se mexeu inquieto sob o olhar. Monsieur Bandari, o senhor, como joalheiro, trabalha com esses materiais, não é? Harish gaguejou. Sim. Sim, às vezes. Para polir cenários. Mas eu não toquei nas luvas do Mercier, juro. Poirot devolveu as luvas a Singh com um pequeno sorriso. Veremos. Mas observe isto, inspetor. Os dedos de Mercier traziam marcas do artesão, não do curador. Já vislumbramos uma mão alcançando onde não deveria. A tensão aumentou palpavelmente. Devika se levantou abruptamente, perdendo a compostura. Isso é intolerável. Estamos aqui sentados enquanto insinuações circulam, enquanto nossos nomes são arrastados pela suspeita. Certamente você já deve ter percebido. O homem foi descuidado, talvez cúmplice. Ele trouxe vergonha para si mesmo.
Poirot se virou com o olhar penetrante como vidro. Madame, me perdoe, mas a senhora fala rápido demais com muita dureza. Dispensar o morto sem compaixão. O que isso revela? Que a senhora deseja que passemos por ele, talvez, antes de fazermos as perguntas mais importantes. O rosto dela endureceu, e Rajiv interveio com a voz carregada de raiva. Chega! Minha esposa não lhe deve nenhuma explicação para o sofrimento dela. Nós somos as vítimas aqui. O fundo, nossa reputação. A voz de Poirot interrompeu suavemente sua arrogância. Ah, monsieur, sempre a reputação, nunca a verdade. Mas a verdade sobreviverá à reputação, tão certamente quanto o mármore sobrevive à mão que o esculpe. Ele se virou para o grupo. Preciso perguntar mais uma coisa. Cada um de vocês afirma não ter se movido durante a escuridão. No entanto, a cúpula foi levantada, a joia foi levada. Então, ou alguém está mentindo, ou alguém já estava tão perto que nenhum movimento foi necessário. Pensem bem, meus amigos, quem estava mais perto do pedestal? A lembrança da noite voltou à tona em suas mentes, e lentamente, todos os olhares se voltaram. Primeiro para Devika, que estivera por perto como anfitriã. Depois para Lady Charlotte, que se inclinara para avaliar a joia, e finalmente para Harish, que os cercara com curiosidade profissional. Todos se irritaram diante do olhar coletivo. E Poirot notou intensamente o desconforto deles, mas antes que pudesse falar mais, ouviu-se um grito do guarda estacionado no portão sul. Todos se viraram enquanto ele se apressava, segurando um pedaço de papel dobrado. Singh o agarrou, examinou o conteúdo e franziu a testa. O que foi? Poirot perguntou suavemente. Singh ergueu os olhos, a voz grave. Uma mensagem. Encontrada escondida sob o portão, sem assinatura. Diz simplesmente, olhe para o rio. A joia dorme onde a lua dorme. Um arrepio percorreu o círculo. Os olhos de Poirot brilharam, afiados e calculistas. Ah, murmurou ele, o jogo acelera. Alguém brinca conosco, inspetor. Alguém que gosta demais do drama. Mas anime-se, pois até os enigmas, quando examinados com ordem, revelam seu autor. E em breve, o rio revelará seu segredo. A aurora já brilhava intensamente, lançando ouro sobre a cúpula de mármore. No entanto, para os presentes, o novo dia não trazia clareza, apenas um emaranhado mais profundo. A joia ainda estava desaparecida, o assassino ainda entre eles, e as células cinzentas de Poirot se agitavam mais inquietas do que nunca. O pedaço de papel, com sua mensagem dura e poética, passou de mão em mão como se carregasse o contágio do medo. Olhe para o rio. A joia dorme onde a lua dorme. O inspetor Singh gritou uma ordem, e 2 policiais correram em direção à margem com lanternas, suas botas tilintando nos degraus de pedra que levavam à água. Os outros seguiram com os olhos, esforçando-se para penetrar a luz matinal em busca de qualquer vislumbre da verdade. Mas Poirot não se moveu. Permaneceu perto do pedestal, as pontas dos dedos pressionadas sob o queixo, o olhar não no rio, mas nas expressões inconstantes das pessoas ao seu redor. Quem? Perguntou ele suavemente. Escreveria tais palavras? Não é o estilo de um ladrão desesperado. Não é teatro, é performance. O criminoso quer que olhemos para um lado, enquanto ele sorri para o outro. Uma distração, talvez. Lady Charlotte fungou desdenhosa. Parece-me o tipo de bobagem que quem lê muitos romances policiais inventa. Talvez uma brincadeira de algum criado intrometido. Poirot voltou seus olhos verde-acinzentados para ela. Ah, madame, a senhora sempre se apressa em ignorar. Mas é preciso ter cuidado. Zombar da pista pode ser também ocultar o conhecimento de sua origem. Antes que ela pudesse responder, um grito veio da margem do rio. Os policiais haviam retornado, encharcados, com as calças encharcadas até os joelhos. Um deles carregava uma pequena caixa de madeira, encharcada, mas intacta. Singh a abriu com uma careta, e dentro, envolta em um pano encharcado, jazia uma pedra que refletia o sol nascente com um brilho sombrio. A estrela de Jahanara, inconfundível em seu fogo azul. Um murmúrio percorreu o círculo. Alívio se misturou a uma nova inquietação, pois o retorno da joia não explicava a morte que a acompanhava. Devika apertou o braço do marido, sua compostura se desfazendo em um leve tremor. Foi encontrado, sussurrou ela. Graças a Deus foi encontrado. Mas Poirot balançou a cabeça gentilmente. Não, madame. Não devemos nos alegrar tão rapidamente.
Pergunte a si mesma, por que um ladrão descartaria um tesouro tão inestimável para jogá-lo no rio só para chamar a atenção com um bilhete? Isso não é roubo com fins lucrativos. É roubo para enganar, o que significa que o verdadeiro objetivo da noite nunca foi a joia. O grupo congelou suas palavras, afundando como pedras em suas mentes. A caneta de Naina rabiscava furiosamente em seu caderno, seus olhos arregalados, com a percepção crescente de que a história estava se tornando maior do que ela imaginara. Arjun franziu a testa, ajustando a alça da câmera como se estivesse se preparando para capturar não um artefato, mas a revelação da falsidade humana. O inspetor Singh ergueu a Safira com um lenço, com uma expressão sombria. Se não for a joia, então o quê? O olhar de Poirot pousou mais uma vez no corpo de Mercier, ainda deitado em repouso silencioso, sob o sudário. Uma vida, inspetor. Talvez sempre tenha sido uma vida. O peso de suas palavras o silenciou. Até Lady Charlotte, tão rápida em seu desprezo, cruzou os braços com força, como se quisesse se proteger. Poirot se aproximou do corpo com a voz suave, mas cortante. Considerem, meus amigos. Se alguém quisesse apenas roubar, ficaria com a pedra. Descartá-la é dizer, veja, eu não preciso disso. Meu propósito se realiza sem isso. E então devemos perguntar, qual foi o propósito da morte de Monsieur Mercier? A doutora Roth, ajeitando os óculos, falou com fria precisão. Ele talvez tivesse conhecimento sobre a gema, sua história. Se não fosse autêntica, se tivesse sido deturpada, então ele poderia ter pretendido revelá-la. Isso poderia prejudicar reputações. Poirot inclinou a cabeça. Muito astuto. Uma procedência falsa, uma fraude acadêmica. Poderia arruinar não só Mercier, mas também aqueles que patrocinaram a exposição. Sim, essa é uma possibilidade. Rajiv Malhotra irritou-se. Você ousa sugerir que o fundo demonstraria conscientemente uma fraude? Impossível. Esta seria a nossa maior conquista. Os olhos de Poirot se demoraram nele. E, no entanto, monsieur, o senhor fala sempre de conquistas, de reputação. Nenhuma vez do homem que morreu. Para o senhor, talvez a morte de Mercier seja apenas um inconveniente, uma sombra sobre o seu empreendimento. Rajiv corou, mas Devika interveio rapidamente. Monsieur Poirot, meu marido fala por cansaço e tristeza. Estamos todos exaustos. Essas insinuações não ajudam ninguém. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas eles fazem isso, madame. Pois nas reações de cada uma de vocês vislumbramos o contorno da verdade. Os policiais levaram o corpo de Mercier, deixando para trás apenas as luvas úmidas, o pedestal vazio e a Safira em seu pano encharcado. Poirot solicitou que a joia permanecesse sob guarda, intocada, até que ele concluísse sua investigação. Singh concordou, embora sua paciência estivesse se esgotando. À medida que o sol subia, o grupo foi escoltado até o pavilhão de hóspedes dos Malhotras, ali perto, uma câmara de pedra esculpida, onde finalmente puderam sentar-se à sombra. O chá foi servido, embora poucos o tivessem tocado. Poirot permaneceu de pé, observando-os com uma autoridade silenciosa. Agora está claro, disse ele, que não estamos lidando com um crime de ganância. Não, isso é mais sutil. Lidamos com orgulho, com medo, com segredos. Cada um de vocês falou, e cada um traiu algo de si. Uma contradição aqui, uma hesitação ali. E já nas pequenas células cinzentas começam a separar os inocentes dos culpados. Naina se inclinou para a frente, ansiosa. Então você sabe quem matou Mercier? Poirot levantou a mão. Não, mademoiselle. Ainda não. Mas eu sei de uma coisa. O veneno não foi aleatório. Foi administrado deliberadamente, talvez na comida ou na bebida, antes de nos reunirmos. O que significa que o assassino sabia que Mercier morreria ali, antes de todos nós com a joia nas mãos. E quando as luzes se apagaram, eles aproveitaram a oportunidade para fazer parecer que o motivo era roubo. Arjun franziu a testa. Mas então o bilhete, o rio... A joia foi devolvida. Por que ir tão longe? Os olhos de Poirot brilharam. Para confundir, monsieur. Para fazer a polícia perseguir sombras, enquanto o verdadeiro motivo permanece oculto. O assassino quer que façamos a pergunta errada. Não que pegou a joia. Mas por que Mercier morreu? E essa, creio eu, é a pergunta que nos levará ao cerne deste mistério. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se tornar pesado novamente.
Cada suspeito se mexia, inquieto, como se estivesse preso em uma armadilha ainda invisível. Poirot os observou um por um e acrescentou suavemente: devo avisá-los. A verdade é como a aurora, não pode ser detida. Ela surgirá e, com ela, o rosto do assassino será revelado. Até lá aconselho a todos: não brinquem com Hercule Poirot, pois os jogos sempre terminam com a verdade. As palavras pairavam no silêncio, pesadas como o destino. E em algum lugar da sala, escondido atrás da compostura ou da indignação, o culpado sabia que o olhar de Poirot já se aproximava, como o sol dissipando a névoa da manhã. O chá no pavilhão esfriava intocado, o vapor espiralando e desaparecendo no ar, como se até as xícaras de porcelana hesitassem em revelar segredos. Os convidados sentavam-se em grupos inquietos, e Poirot movia-se lentamente entre eles, como um maestro que escuta não os instrumentos, mas o silêncio entre as notas. Seu olhar percorreu cada rosto, preciso e sem pressa, suas pequenas células cinzentas tecendo os eventos da noite em padrões invisíveis para todos, exceto para ele. O inspetor Singh, parado junto à porta com seus policiais, ficou inquieto. Monsieur Poirot, o senhor fala de psicologia, de motivos, de contradições, mas a lei exige provas, algo tangível. Não podemos manter essas pessoas presas indefinidamente apenas por suspeita. Poirot ergueu um dedo, sem tirar os olhos do grupo. A prova, meu caro inspetor, nem sempre é a pegada na lama ou a impressão digital no vidro. Às vezes é a mentira dita com desenvoltura, o medo disfarçado de indignação, o silêncio onde deveria haver fala. Esses também são os vestígios do crime. Lady Charlotte deu uma risada aguda, quebradiça como vidro. Sério, Monsieur Poirot? O senhor parece querer condenar um de nós apenas por uma sobrancelha erguida. Poirot virou-se para ela, curvando-se levemente. Não, madame. Mas a sobrancelha erguida me diz onde olhar mais de perto. E quando olho mais de perto, então a verdade começa a sussurrar. Ele deixou as palavras pairarem no ar e então caminhou até o centro da câmara, atraindo todos os olhares. Precisamos retornar à sequência da noite. É na ordem, na simetria, que encontramos clareza. Primeiro, as lâmpadas se apagam. Segundo, a joia desaparece. Terceiro, Mercier desaba silencioso e sem resistência. Então a joia é devolvida dramaticamente ao rio, como se para encerrar a história. Mas a voz de Poirot se tornou mais aguda. A ordem não é tão simples, pois um desses eventos não aconteceu como parecia. Os convidados se mexeram inquietos. Rajiv Malhotra recomeçou a andar de um lado para o outro, sua raiva borbulhando sob a superfície. Toda essa charada e nenhuma resposta. O que você está dizendo, Poirot? Que o roubo foi uma farsa? Que a morte do francês foi encenada? Poirot o encarou com um olhar firme. Estou dizendo, senhor, que Mercier foi envenenado antes e lhe tocou a joia. Sua morte era inevitável, cronometrada não por acaso, mas por cálculo. O ladrão, se assim o chamamos, apenas aproveitou o momento do colapso para levantar a joia e criar a ilusão de que o motivo era roubo. Na verdade, foi assassinato primeiro, roubo depois. Uma onda de tensão percorreu o grupo. Os dedos de Devika Malhotra agarravam o chale. Harish Bandari enxugava a testa. Naina rabiscava tão rápido que seu lápis estalava na página. O inspetor Singh franziu a testa. Mas se Mercier foi envenenado antes, quando? Onde? Poirot abriu as mãos elegantemente. Essa, inspetor, é a pergunta que devemos fazer. Pense bem. Quem passou algum tempo com ele antes da inauguração? Quem teve a oportunidade de compartilhar comida, bebida, talvez um cigarro, talvez uma taça de vinho? Quem entre vocês teve tanto o acesso quanto o motivo? Ele deixou seus olhos percorrerem o grupo. Eles caíram um por um sobre cada rosto até pararem em Arjun Mehra, cuja bolsa fotográfica estava ao lado de sua cadeira. Poirot caminhou em direção a ela com calma e deliberação. Monsieur Mehra, o senhor falou em levantar a câmera no escuro, em tentar capturar o que os outros não podiam ver. No entanto, curiosamente, não o fez. Por quê? O obturador emperrou. Ou o senhor temeu que a lente revelasse demais? Arjun enrijeceu-se, cerrando o maxilar. Eu te disse, a luz da tocha o cegou. A exposição foi inútil. Poirot assentiu lentamente, mas seus olhos brilharam de dúvida. Talvez. Mas o instinto de um fotojornalista, sempre,
É capturar mesmo no impossível. Você não para. E ainda assim você parou. Isso eu acho é curioso. A mão de Arjun roçou a alça da bolsa protetoramente e Poirot notou. Mas antes que o silêncio se aprofundasse em acusação, a voz calma da irmã Mary interrompeu. Monsieur Poirot, se o veneno foi preparado com antecedência, então certamente deve ter estado em sua comida ou bebida mais cedo naquela noite. Não houve uma recepção antes de virmos para cá? Com refrescos? Poirot se virou para ela, o rosto se iluminando. Há uma irmandade, você vê claramente. Sim, houve mesmo uma ocasião dessas. E quem a presidiu? Quem garantiu que cada convidado e o nosso infeliz Monsieur Mercier fosse servido? Todos os olhares se voltaram imediatamente para Devika Malhotra, cuja compostura vacilou pela primeira vez. Ela os encarou friamente, embora um leve rubor lhe tomasse as faces. Está insinuando que envenenei nosso convidado, Monsieur Poirot? Que absurdo! Cumprimentei a todos, sim, mas não servi as bebidas pessoalmente. Isso ficou a cargo da equipe. Poirot inclinou a cabeça. Claro, madame. E, no entanto, a anfitriã escolhe o que é servido, não é? A anfitriã garante quem recebe a melhor atenção. Se alguém quisesse esconder uma gota de veneno, que melhor disfarce do que a elegância da hospitalidade? Rajiv explodiu com a voz áspera. Isso é um absurdo. Você insulta minha esposa! Você transforma uma tragédia em fofoca. Poirot não se mexeu. Não, monsieur. Eu transformo uma tragédia em verdade. E o senhor talvez esteja se defendendo rápido demais. Por quê? É a voz de um marido. Ou de um cúmplice. Rajiv congelou. Sua fúria contida pela ponta afiada de suspeita, agora voltada contra ele. Devika pousou a mão em seu braço, insistindo em calma, com o rosto duro como mármore esculpido. Antes que o momento pudesse se deteriorar ainda mais, um policial entrou apressadamente, sussurrando para o inspetor Singh. A expressão de Singh se obscureceu e ele se dirigiu à sala. Examinamos os pertences de Mercier. Sua bolsa continha bilhetes e correspondência. Uma carta, inacabada, parece acusar alguém. Menciona fraude em relação à história da joia, mas o nome não está escrito. Apenas as palavras. Se ela continuar com essa mentira, eu devo expô-la. A palavra ela caiu como um trovão. Todos os olhares se voltaram novamente para Devika Malhotra. Ela permaneceu imóvel, com os lábios apertados, os olhos brilhando de desafio. O bigode de Poirot se contraiu. Voilá. Agora nos aproximamos do coração. Mercier ameaçava a exposição, e exposição ameaçava a ruína. É a autenticidade da joia. Era falsa, madame! A senhora sabia. O silêncio de Devika foi mais eloquente do que palavras. O marido tentou intervir, mas ela levantou a mão, silenciando-o. Isso é um absurdo, disse ela friamente, embora sua voz demonstrasse tensão. Mercier era instável. Ele fazia inimigos por toda parte. Se ele escreveu tal coisa, foi uma ilusão. Poirot curvou-se levemente. Talvez, mas delírios raramente precisam de veneno para silenciá-los. O ar ficou mais denso, carregado de suspeita. Alguns convidados se remexeram desconfortáveis, outros olharam abertamente, com os pensamentos à mostra. Poirot deixou o silêncio se estender e disse suavemente: Estamos perto, inspetor. Muito perto. A verdade, ela espreita logo abaixo da superfície, como a safira sob o rio. Mais um passo. Mais uma contradição revelada e a máscara cairá. E a máscara cairá. E quando a luz do dia entrou completamente no pavilhão, seus raios dourados atingindo os rostos dos suspeitos, Poirot sabia que o culpado estava aumentando seu controle sobre mentiras. Mentiras que logo os trairiam, tão certamente quanto o amanhecer traiu a noite. O silêncio que se seguiu à acusação silenciosa de Poirot pesou sobre o pavilhão como um peso físico. O zumbido dos jardins além, o farfalhar das folhas, o grito distante de um pavão, soava distante, como se o próprio Taj Mahal prendesse a respiração. Devika Malhotra, imóvel como uma estátua, estava sentada com os olhos baixos, a linha do maxilar revelando o esforço de autocontrole. Rajiv se moveu ao lado dela, os punhos cerrados, o olhar alternando entre Poirot e o inspetor Singh, como se calculasse se a indignação ou o silêncio lhe serviriam melhor. Poirot não a pressionou imediatamente. Sabia que o silêncio, como uma porta trancada, acabaria se abrindo sob o próprio esforço. Em vez disso, recuou,
dando espaço ao momento, e voltou sua atenção levemente para os outros. Não nos precipitemos, disse ele, com a voz suave, mas autoritária. A suspeita é como a fumaça. Ela flutua, persiste, mas ainda não é a chama. Antes de acusarmos, devemos perguntar: quem mais Mercier poderia ter ameaçado? Quem mais tinha motivos para temer suas revelações? O lápis do Dr. Roth parou no meio do traço. Ela rabiscava furiosamente, mas ao ouvir as palavras dele, ergueu o olhar mais penetrante do que antes. Ele me questionou, disse ela calmamente. No canteiro de obras em Lisboa, ele me acusou de ser muito crítica em relação aos seus métodos, de miná-lo em meus trabalhos. Mas isso era rivalidade profissional, nada mais. Sugerir que eu envenenaria um homem por uma nota de rodapé em um periódico é absurdo. Poirot inclinou a cabeça, pensativo. Talvez, madame, mas a rivalidade pode se transformar em desespero quando a reputação está em jogo. A senhora, acima de tudo, saberia se a joia era verdadeiramente Imperial Mughal ou apenas uma cópia posterior. Seus lábios se apertaram. E se eu soubesse que era mentira? Então eu o teria exposto, não silenciado. Um estudioso valoriza a verdade acima do conforto. Alguns sim, murmurou Poirot, seu bigode se contraindo, e alguns valorizam mais a ambição. Naina, incapaz de se conter, inclinou-se para a frente. Monsieur Poirot, o senhor está nos cercando como lobos, mas talvez esteja ignorando. A explicação mais simples, o próprio Mercier. E se ele fizesse parte de uma quadrilha de contrabando? Ele poderia ter tentado embolsar a gema e ter sido envenenado por um cúmplice ao não entregá-la. Isso explicaria por que a pedra foi jogada no rio. Um aviso. Poirot deu-lhe um sorriso gentil. Ah, mademoiselle, a senhora escreve como jornalista. Busca a história que emociona. Mas não, os detalhes não se encaixam. Para envenenar Mercier de antemão e encenar o roubo com tanta habilidade, isso não é obra de contrabandistas. É obra de alguém próximo. Alguém com acesso, com polidez, com razão para preservar as aparências. Seus olhos se voltaram para Devika com precisão inconfundível. Ela não se mexeu desta vez. Em vez disso, ergueu o queixo, com a voz firme e fria. Se acredita que eu tinha motivos para envenenar Mercier, Monsieur Poirot, então prove. Caso contrário, suas insinuações são um insulto não só a mim, mas a toda esta assembleia. A expressão de Poirot suavizou-se, transformando-se em polidez, embora seus olhos brilhassem. Eu não insulto, madame. Apenas sigo a ordem, a simetria. Veja, já surge uma contradição. A senhora diz que não serviu bebidas, mas vários de nossos amigos se lembram de sua presença perto dos refrescos. Irmã Mary, a senhora falou disso. Não é? A freira abriu os olhos lentamente, com a voz baixa, mas firme. Sim, vi Madame Malhotra entregar uma taça de vinho a Mercier. Não pensei nada na hora. Pareceu o gesto de uma anfitriã gentil. Mas agora... Ela deixou o pensamento se perder no silêncio, apertando as mãos sobre o rosário. Todas as cabeças se voltaram para Devika. Sua imobilidade se dissipou, e um leve tremor em sua mão denunciou o que sua voz negava. Posso ter passado um copo para ele, sim, mas só porque o criado foi lento. Foi uma cortesia, nada mais. Rajiv se levantou de um salto. Chega, isso é loucura. Minha esposa não é assassina. Ela é a razão pela qual estamos aqui. Seus esforços, sua elegância, sua reputação trouxeram honra ao Trust. Arrastá-la para isso é obsceno. Poirot o encarou calmamente. Monsieur Malhotra, notei que o senhor sempre defende a honra e a reputação dela. Mas o senhor defende a inocência dela? Isso é diferente, n'est-ce pas? Rajiv hesitou, abrindo e fechando a boca sem dizer nada. O silêncio era mais contundente do que qualquer explosão. Poirot o aproveitou, com a voz agora mais áspera, cada palavra deliberada. Vamos relembrar a carta de Mercier. Se ela continuar com essa mentira, eu devo expô-la. E então, antes do amanhecer, ele morre, e a joia, supostamente o centro do nosso drama, foi descartada como um acessório de palco. Digam-me, meus amigos, isso não parece uma peça em que a joia é apenas um pano de fundo e a verdadeira cena é o silêncio de Mercier? O doutor Roth assentiu sombriamente. Faz sentido. A procedência da joia deve ter sido inventada.
Se Mercier a revelasse, o Trust, os malhotras, todos, sofreriam um escândalo. O bigode de Poirot tremeu em aprovação. Exatamente. E quem sofreria mais? Não o acadêmico, não o jornalista, não o fotógrafo, mas a anfitriã cujo nome estava ligado à joia, cuja reputação brilhava com ela, cuja posição social dependia dela. Os olhos de Devica brilharam. E o senhor, Monsieur Poirot? O senhor fala de psicologia, de contradições, mas não nos mostrou um frasco, um copo, um vestígio de veneno. O senhor tece palavras, mas onde estão as suas provas? O sorriso de Poirot se alargou, fraco, mas firme. Ah, madame, mas é aí que a senhora se revela, pois a senhora supõe que o veneno estava em um copo. No entanto, o inspetor Singh ainda não revelou como o legista suspeitou do método. Como a senhora sabe que estava no vinho? Seus lábios se abriram, apenas ligeiramente antes que ela se controlasse. Um lampejo tarde demais. Poirot percebeu, e todos os outros também. O ar no pavilhão ficou tenso, e um arrepio coletivo de compreensão percorreu os convidados. Rajiv afundou lentamente na cadeira, com o rosto pálido, enquanto Devica permaneceu rígida, com a máscara de compostura rachando nas bordas. Poirot curvou a cabeça levemente, a voz suave agora, quase compassiva. Ainda não é o momento da reunião final, madame, mas sua língua já está à frente do seu silêncio. E em breve, toda a verdade caminhará para a luz, quer você a guie ou não. O sol já estava mais alto, entrando pelas janelas de treliça e projetando sombras longas e padronizadas no chão. O quarto parecia menor agora, mais claustrofóbico, como se a própria verdade se aproximasse a cada minuto. E em algum lugar naquele silêncio frágil, o coração culpado batia mais rápido, sabendo que Poirot havia colocado suas pequenas células cinzentas em seu encalço, e que a fuga já era impossível. Um silêncio frágil pairava sobre o pavilhão. O deslize de Devica, aquela suposição reveladora sobre o vinho, permanecia na mente de todos os presentes. Poirot, satisfeito com o silêncio que criara, não insistiu. Sabia que os culpados muitas vezes apertavam o laço eles mesmos, se tivessem tempo suficiente. Ele só precisava mantê-los todos presos no círculo da suspeita, observando, esperando. O inspetor Singh, inquieto com a ausência de uma confissão direta, gritou uma ordem para que mais guardas ficassem nas portas. Ninguém saia até que isso termine, declarou. Temos o começo das provas, Poirot, mas precisamos de mais do que palavras e gestos. Se ela envenenou Mercier, deve haver provas. Poirot assentiu. Provas sim. Mas o que são provas, inspetor? Nem sempre é o pó no frasco ou a impressão digital no vidro. Provas também são a mentira contada rápido demais, o conhecimento revelado cedo demais. E temos essas provas, embora talvez ainda não na forma que satisfaça a lei. O grupo se mexeu, inquieto. Lady Charlotte tamborilou os dedos no chale, resmungando sobre o escândalo. Os olhos de Harish Bandari disparavam constantemente em direção à joia, ainda sob guarda, como se seu brilho o acusasse pessoalmente. A doutora Roth ajeitou os óculos com uma calma deliberada, o olhar fixo em Devica, como se as suspeitas da acadêmica já estivessem dissipadas. Radium brincava com a alça da câmera, enquanto o lápis de Naina riscava em rajadas nervosas seu caderno, sua própria curiosidade alimentando a tempestade crescente. Irmã Mary permanecia sentada, composta, o rosário deslizando silenciosamente por entre os dedos, o rosto um retrato de paciência solene. Poirot voltou-se para Singh. Há uma coisa, inspetor, que precisamos fazer antes de prosseguirmos. Precisamos examinar novamente a sequência, mas desta vez não da perspectiva do que foi visto, mas do que foi ouviu. Pois na escuridão, os ouvidos são mais honestos que os olhos. Ele se dirigiu ao grupo com um tom suave, mas insistente. Pensem, meus amigos. Quando as lâmpadas falharam, que sons vocês notaram? Não o silêncio, isso é fácil. Mas os pequenos ruídos acidentais. Arjun se inclinou para a frente. Eu te disse, ouvi um clique, como um interruptor. Naina assentiu rapidamente. Sim, eu também ouvi. Atrás de nós, talvez. Poirot inclinou a cabeça. Ótimo.
E Mademoiselle Hot, a senhora deixou cair o lápis, não foi? Sua boca se contraiu levemente. Sim, eu estava escrevendo enquanto a joia era revelada. Quando as luzes se apagaram, o lápis caiu. Lembro-me do som dele batendo no mármore. Poirot virou-se para a irmã Mary. E a senhora, má irmandade? A voz da freira era firme. Ouvi o farfalhar de tecido. Alguém se moveu, embora os passos fossem leves. Depois, é claro, o som de vidro sendo levantado. Vidro sendo levantado. Vidro... Sim, disse Poirot. E observe com atenção. A redoma de vidro, quando recolocada, não caiu desajeitadamente, mas pousou perfeitamente sobre o lado. Essa precisão demonstra uma mão deliberada demais para entrar em pânico. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se dissipar. Então sabemos que na escuridão houve movimento, o levantamento da cúpula, o desaparecimento da joia. E, no entanto, cada um de vocês afirma que não se moveu. Voilá a contradição. Um de vocês mente. Rajiv explodiu de repente com a voz embargada. Então prendam alguém logo. Por que prolongar essa farsa? Minha esposa não pode ser a única suspeita. Metade dessas pessoas tinha motivos para ver Mercier silenciado. Os olhos de Poirot brilharam quando ele se virou para ele. Ah, monsieur, e por que tanta ânsia em espalhar suspeitas? Muitas vezes são os culpados que protestam, dizendo que os outros são igualmente culpados. O rosto de Rajiv se entristeceu, mas Poirot não o pressionou mais. Em vez disso, mudou de direção abruptamente. Diga-me, inspetor Singh, quando seus homens recuperaram a safira do rio, o tecido que a envolvia era liso ou marcado? Singh franziu a testa. Tecido simples, mas bem dobrado. Por quê? Poirot abriu as mãos. Porque tal cuidado sugere que quem a descartou não queria que fosse danificada, apenas afastada de suspeitas. Queriam que acreditássemos que a joia em si não era importante. E, no entanto, embrulhá-la com tanto cuidado demonstra afeto, não é? Quase propriedade. Seus olhos se voltaram brevemente para Harish Bandari. O joalheiro se mexeu, incomodado. Que eu admito que manuseei a pedra antes, quando ela foi desembrulhada. Posso ter deixado vestígios de resina nas luvas de Mercier. Mas eu não o matei. Poirot se aproximou com o olhar penetrante. Mas o senhor a examinou atentamente, monsieur. Diga-me honestamente, a pedra era o que diziam ser. Harish hesitou, com o suor brotando na testa. Finalmente sussurrou, não é um mugal imperial. Uma peça posterior, talvez do século XVIII, bonita, mas não o que o Trust declarou. Suspiros percorreram o grupo. O rosto de Rajiv perdeu a cor, enquanto os lábios de Devika se estreitaram em uma linha reta. A doutora Roth assentiu levemente, como se confirmasse suas próprias suspeitas. Poirot se endireitou. Então, a verdade sobre a pedra vem à tona. Mercier sabia, ele ameaçou expô-la. E então, convenientemente, ele morre, e a pedra falsa, se torna uma distração para todos nós. Mas não é a joia que importa. É a mentira. A mentira que alguém aqui não podia permitir que fosse revelada. A compostura de Devika cedeu. Ela se levantou rapidamente com a voz áspera. Chega! Você vai destruir tudo o que construímos para o fundo, para o patrimônio cultural deste país, com sua insistência incessante. Talvez Mercier estivesse enganado. Talvez a morte dele não tenha nada a ver com a joia. Mas se insistir em me pintar como a vilã, vai destruir a todos nós. A voz de Poirot cruzou a dela, suave, mas implacável. Não, madame. Nem todos, apenas um. E o único, ela já se traiu com suas palavras, com seu medo, com sua pressa. A rede se aperta, e em breve não haverá escapatória. Ele se virou para o inspetor. Mais um teste, inspetor Singh. Peça ao legista para examinar o copo de Mercier e seus lábios em busca de vestígios de alcaloide. Acredito que o veneno estava no vinho, dado a ele não por um criado, mas por alguém em quem ele confiaria sem hesitar. E quando os resultados saírem, teremos a prova final. Os convidados se agitaram, a sala subitamente agitada com murmúrios, acusações e negações. Poirot permaneceu calmo em meio à tempestade, com os olhos fixos em Devika, cuja máscara de compostura começara a se romper sob o peso implacável de suas deduções. O inspetor assentiu, dando ordens rápidas. Os guardas correram para buscar o copo. Poirot alisou o bigode e disse baixinho: Paciência, meus amigos.
O amanhecer chegou, mas o dia ainda não acabou. E antes que o sol se ponha, eu prometo, a verdade será revelada. O círculo de suspeitos recostou-se, preso à inevitabilidade de suas palavras, cada um se perguntando silenciosamente se o olhar de Poirot se demoraria sobre eles em seguida, e sabendo, no fundo, que o pequeno belga já havia escolhido seu caminho em direção ao culpado. Os policiais mal haviam saído do pavilhão quando a sala pareceu se contrair, o calor do dia nascente pressionando os suspeitos reunidos, como se o próprio ar conspirasse para arrancar-lhes a verdade. Poirot estava de costas para a treliça entalhada da janela, a luz do sol aureolando sua pequena cabeça oval, enquanto seus olhos, afiados e frios, não cessavam de examinar silenciosamente. Ele havia agitado as águas da dúvida até que cada onda de medo fosse visível. Agora, esperava que o rio de mentiras levasse alguém embora. O inspetor Singh caminhava pesadamente pelo piso de mármore, com a impaciência aumentando. Poirot, não podemos confiar apenas em truques psicológicos. Se o vidro contiver veneno, sim, temos algo. Mas até lá pisamos no ar. Poirot inclinou a cabeça, o tom sereno. Paciência, meu caro inspetor. Apressar-se a estragar a simetria. Os culpados se desfarão com mais certeza do que podemos pressioná-los. Já vimos isso. Como se quisesse provar que estava certo, Rajiv Malhotra não conseguiu se conter. Levantou-se com a voz aguda e tensa. Isso é um absurdo. Estamos sentados aqui como prisioneiros, enquanto minha esposa é insultada repetidamente. Você não vê o que está acontecendo? Mercier era um mentiroso, um impostor, um homem que trouxe desgraça sobre si mesmo. Construir suas teorias sobre a carta inacabada dele é tolice. O olhar de Poirot se voltou para ele com precisão cirúrgica. Que escolha curiosa de palavras, monsieur. O senhor diz que a carta está inacabada. No entanto, o inspetor Singh nos disse apenas que estava incompleta. Como o senhor sabia que terminava no meio da frase? A menos que... Inclinou-se ligeiramente para a frente, a voz ficando mais áspera. A menos que o senhor já a tivesse visto com os próprios olhos. O efeito foi imediato. Os outros soltaram um suspiro abafado, e Rajiv hesitou, o rosto empalidecendo diante da acusação. Devika virou a cabeça bruscamente para ele, os lábios entreabertos em descrença. Pela primeira vez, sua compostura se rompeu não com as palavras de Poirot, mas com as do marido. Eu só quis dizer o que foi dito, gaguejou Rajiv, mas o estrago já estava feito. Suas mãos tremiam ao pegar um lenço, enxugando o suor que brotara em sua testa. Poirot se endireitou, a voz calma novamente, quase compassiva. Viram, meus amigos? Mesmo aqueles que buscam se defender não conseguem evitar a traição. Não é um só que está no centro desta teia. São dois, unidos pelo casamento, unidos pela reputação e talvez unidos pela culpa. Os olhos de Devika brilharam com um fogo repentino. Não me arraste para a fraqueza dele. Eu não tive nada a ver com a morte de Mercier. Rajiv, diga a eles. Mas Rajiv evitou o olhar dela, seu silêncio mais alto que qualquer negação. Poirot permitiu que o momento se aprofundasse, seu bigode se contraindo levemente em satisfação. Considere, continuou ele, em tom comedido, quase coloquial. A joia era falsa, uma invenção criada para deslumbrar os clientes e garantir financiamento. Mercier, o conservador, ficou inquieto. Ameaçou denunciá-la. Madame Malhotra. Sua reputação brilhava demais para arriscar tal escândalo. E o senhor, Monsieur Malhotra, com seu império de hotéis, suas ambições ligadas ao prestígio do Trust, não podia permitir a ruína de seu nome. Então juntos elaboraram um plano. Veneno no vinho servido com um sorriso entregue pela mão mais confiável, a anfitriã. E quando Mercier desmoronou, as lâmpadas se apagaram e a joia foi levantada. Não para roubar, mas para distrair. Mais tarde, jogada no rio com um floreio, como se para nos provocar. Uma performance projetada para enganar. Mas infelizmente em toda performance, há o deslize do ator, o gesto ensaiado demais. E aí, a verdade se revela. Os convidados ficaram imóveis, o peso da reconstrução de Poirot pressionando-os como o sol implacável. Irmã Mary curvou a cabeça, sussurrando uma prece. Lady Charlotte, com os olhos brilhando de horror e fascínio, murmurou. Eu sabia que algo estava errado no momento em que vi a joia. A doutora Roth rabiscou rapidamente seu distanciamento acadêmico, mal escondendo sua satisfação sombria.
Devika, com a máscara agora estilhaçada, virou-se para o marido. Seu tolo! Se você tivesse ficado em silêncio, se tivesse demonstrado alguma força... Rajiv interrompeu com ferocidade repentina, com a voz embargada. Foi você. Você insistiu que precisávamos agir, que o escândalo nos destruiria. Eu não queria fazer parte disso. Foi o seu veneno, o seu copo, a sua mão. Poirot ergueu a mão bruscamente, silenciando a explosão. Chega. Brigas entre conspiradores só apressam o fim. Quer o veneno tenha sido derramado por uma ou duas mãos. A culpa é compartilhada. Ambos se beneficiaram. Ambos temiam a verdade de Mercier. O inspetor Singh avançou, com seus policiais a postos. Monsieur Poirot, o senhor quer dizer que... Poirot assentiu gravemente. Sim, inspetor. Prenda os dois. A verdade já está clara, mas a análise do vidro a confirmará. Não há mais necessidade de demora. Os policiais intervieram e, por fim, a compostura de Devika se desfez completamente. Ela se levantou, com a voz trêmula de raiva. Você não entende. Acha que eu permitiria que tudo o que construí meu nome, a honra da minha família, fosse arrastado pela lama por um francês de segunda categoria com uma joia emprestada? Não. Melhor ele morrer do que eu suportar essa desgraça. Sim, eu dei o vinho a ele. Sim, eu o silenciei. Que escolha eu tinha? Que escolha eu tinha? Que escolha... Rajiv gemeu e afundou no assento, cobrindo o rosto com as mãos. Você nos condenou, sussurrou. Poirot se aproximou com um tom quase gentil. Ah, madame, a senhora escolheu o orgulho acima da verdade, a reputação acima da honra. E, no entanto, veja bem, sua reputação jaz em ruínas, enquanto a verdade está diante de todos nós. Esta é a tragédia da alma humana. Ao buscar preservar o que é oco, destruímos o que é real. O inspetor Singh fez um sinal, e os policiais conduziram os malhotras embora. Devika lutava contra eles. Rajiv estava quebrado e em silêncio. Os outros permaneceram sentados atordoados, o eco de sua confissão ainda vibrando na câmara de mármore. Poirot, alisando o bigode com precisão imaculada, voltou-se para o grupo. Está terminado, meus amigos. A joia era falsa, sim, mas as mentiras que a cercavam eram mais perigosas do que qualquer falsificação. O pobre Mercier pagou com a vida por uma verdade que outros temiam demais para encarar. E assim, mais uma vez, a ordem é restaurada, não pelo brilho da safira, mas pela clareza das pequenas células cinzentas. Ele pegou o chapéu, curvando-se levemente para o inspetor, para a freira, para a multidão ainda atordoada pela revelação. E agora, se me permitem, vou me retirar. Há um trem para Delhi, e prometi a mim mesmo um café da manhã tranquilo amanhã, ovos perfeitamente cozidos, e talvez desta vez, sem interrupções. Com isso, Hercule Poirot, pequeno e preciso, caminhou do pavilhão para a luz brilhante do dia, deixando para trás a ruína do orgulho e a inevitabilidade da justiça. Sua silhueta um lembrete silencioso de que nenhuma mentira, por mais polida que seja, pode resistir ao olhar implacável da verdade. O pavilhão ficou mais silencioso após a prisão dos malhotras, a tensão quebrada, mas substituída por uma solenidade inquieta. Os guardas os haviam levado embora, seus passos ecoando pelos corredores de mármore, até que apenas o silêncio permanecesse. Ao redor de Poirot, os convidados restantes sentavam-se em reflexão contida, os rostos pálidos, os pensamentos pesados. A joia, restaurada, mas exposta como uma falsificação, jazia sob guarda sobre a mesa, seu brilho ofuscado pela sombra da verdade. O inspetor Singh expirou pesadamente, relaxando os ombros pela primeira vez, desde o início da noite. Parece, Poirot, que você estava certo desde o início. Orgulho e mentira, não ganância, estavam por trás deste assassinato. Uma verdade amarga, mas ainda assim verdade. Poirot assentiu levemente, a voz calma tingida de uma leve tristeza. Sim, inspetor. Pobre Mercier. Ele ameaçou revelar uma mentira e por isso foi silenciado. No entanto, sua morte garantiu que a verdade fosse revelada como ele desejava. Ele triunfou de certa forma, embora a um preço tão alto. Lady Charlotte se abanou rapidamente, como se estivesse afastando o horror persistente. Eu sempre disse que reputações são coisas frágeis. Não se deve construir sobre elas com tanto afinco, ou elas se desfazem à primeira rajada. Ela lançou um olhar para a joia, estreitando os olhos.
Uma bela bugiganga, mas não vale uma vida. A doutora Roth fechou o caderno com um estalo. A história julgará os malhotras com severidade, mas o nome de Mercier será restaurado. É um pouco de justiça. Arjun, que pouco havia falado, falou suavemente em tom respeitoso. E a história dele será contada. Garantirei que seja lembrada. Naina rabiscou as últimas anotações, com a testa franzida em pensamento. Sim, mas não como um escândalo. Como um aviso. A ambição pode construir monumentos, mas mentiras não podem sustentá-los. Poirot deu um leve sorriso, alisando o bigode com a precisão de sempre. Vejam, meus amigos, a lição é simples, mas eterna. Preservar a honra pela desonra é perder ambas. A vaidade humana, é uma coisa frágil. Ela leva homens e mulheres a enganar, a trair e até a matar, mas também os trai sempre, pois a vaidade não pode mascarar a contradição. Irmã Mary, com a voz calma e comedida, acrescentou. E, no entanto, Monsieur Poirot, o senhor nos esclareceu. A verdade traz tristeza, sim, mas também paz. A justiça foi feita. Poirot curvou-se levemente. Chega, o inspetor Singh pigarreou. E você, Poirot? Vai ficar para resolver o assunto? Não, meu amigo, disse Poirot com um sorriso, levantando-se e pegando o chapéu. Minha parte terminou. A lei cuidará do resto. E eu? Ele deu um tapinha na barriga delicadamente. Anseio por um café da manhã sem interrupções, pois meus ovos devem ser cozidos precisamente por 7 minutos. Isso, você entende, é ordem. E ordem é o que eu mais prezo. Ele parou na soleira do pavilhão, a luz do sol desenhando um contorno dourado em torno de sua figura pequena e imaculada. Virando-se, falou mais uma vez, sua voz carregada da suave autoridade de alguém que viu o coração dos homens. Lembre-se disto. A verdade, como a aurora, não pode ser escondida para sempre. Ela surge, queiramos ou não, e quando isso acontece, nos mostra não apenas o que os outros fizeram, mas quem realmente somos. Essa, meus amigos, é a verdadeira revelação. Com isso, Hercule Poirot adentrou a claridade do novo dia, deixando para trás as mentiras despedaçadas, os sobreviventes humilhados e a silenciosa testemunha de mármore do Taj Mahal. Seu pequeno corpo recuou para a luz, sua presença não mais necessária, pois a ordem havia sido restaurada e as pequenas células cinzentas haviam falado. E assim terminou o caso do morte no Taj Mahal. Um mistério não de joias ou riquezas, mas de orgulho, engano e a vitória eterna da verdade.